Caríssimos, chegamos ao quarto domingo do Advento, a última semana em preparação ao mistério do Natal do Senhor Jesus, abre-se a cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer das finalidades deste tempo ou destas 4 semanas, as metas que colocamos logo lá no início, na primeira semana. Eu aqui vos dizia, o tempo do Advento é um tempo que nos ajudará a compreender um pouco mais o sentido da salvação. A salvação, primeiro, como um ato puramente divino, como uma iniciativa divina, cujos destinatários estão então em toda a humanidade, em cada um de nós. O tempo do Advento assumiu ainda para nós uma oportunidade para fazer memória da primeira vinda de Jesus e dizer a nós mesmos que a nossa fé é uma fé que se cultiva na virtude da esperança. Ou seja, vivemos a fé na dinâmica da esperança, não só para esperar numa ordem cronológica a segunda e definitiva vinda de Jesus, mas viver esse tempo de espera, principalmente com a convicção. E nessa espera, uma certeza de uma ação e de uma intervenção de Deus ao longo da nossa história. Percorremos este caminho do Advento, partindo desta compreensão da salvação, e fomos entender com o profeta João Batista que este caminho é feito pelo acolhimento do arrependimento ou pela atitude do arrependimento mediante a necessidade da conversão. Conversão que também nos chamou à profundidade do sentido do nosso batismo. Primeiro, a João, um batismo de conversão. A nós, a partir de Jesus, o batismo no Espírito, ou seja, aquele que nos une, aquele que nos congrega, aquele que nos coloca junto de Deus. Com João Batista, nós vimos também que buscar a salvação é, às vezes, passar por momentos de crise, ou seja, colocar em dúvida esta ação, esta intervenção de Deus, colocar em dúvida a nossa própria busca, a nossa caminhada. Por isso, semana passada, nós vimos o grande questionamento que João Batista faz, mediante os seus discípulos, se Jesus de fato era o Messias. E hoje nós vamos observar, de modo particular, pelo texto do Evangelho, que ainda na busca pela salvação, nós vamos precisar aprender a força do Espírito que gera a vida e também a superação dos medos que então às vezes nos impedem de abandonar-se totalmente junto de Deus. Eu resumiria principalmente, caríssimos, essas 4 semanas com essa que se inicia, de que observar que o caminho da salvação não é nenhuma fantasia. Ou seja, o caminho de Deus não é livre dos desafios. O caminho de Deus não é livre
das dificuldades. Porque poderíamos entrar o tempo do advento lá na primeira semana e dizer: sim, quero compreender sobre o sentido da salvação, mas quero compreender a salvação no tempo e na esfera de Deus, aquela esfera que é fora da minha realidade. Por isso, pensar salvação é pensar principalmente que nós nos preparamos para acolher o Deus conosco, o Emmanuel, aquele que se faz próximo. Então aqui está um ponto fundamental. Eu diria, entrar esta quarta semana dizendo o que eu consegui ao longo dessas 3 semanas perceber que, de fato, a consciência, o coração está preparado para entender o que é o Deus Emmanuel, o que é o Deus conosco. A novidade do cristianismo vai estar neste sentido de proximidade. Em tantas outras esferas, em tantas outras práticas religiosas ao longo da história da humanidade, sempre se falou de divindade como algo superior, como algo numa outra realidade. E a nossa também começa neste sentido, mas também vamos aprender a acolher o Emmanuel, o Deus conosco. Então eu diria que a primeira pergunta que pode nos ajudar ao longo desta semana, eu sinto então esta expectativa de acolher Deus no sinal da sua humanidade. Olhar para a criança, olhar para o gesto da Gruta de Belém, olhar então e enxergar que esta salvação não é uma historinha qualquer, mas se dá nesta dinâmica da proximidade. Então, eu resumo o tempo do Advento como esse tempo de que nós tivemos a oportunidade, ainda teremos com esta semana, de dar passos junto de Deus, junto de Jesus, para dizer, de fato, eu me sinto mais próximo. De fato, cada evangelho que eu vi domingo, cada Eucaristia que busquei participar, me colocou numa atitude de proximidade. Sabe por quê, caríssimos? Porque semana que vem nós vamos perceber que um dos elementos, um dos primeiros frutos que brotam do nascimento de Jesus, ou que brotam desta proximidade, é o sentimento de paz. E nós sabemos que são tantas as realidades desafiadoras no ambiente das famílias, tantas famílias que precisam reencontrar a paz, tantas pessoas que precisam reencontrar a paz e buscam nesta proximidade com Jesus, às vezes até mesmo no silêncio, o sentido de poder dizer, de fato, o nascimento de Jesus não é apenas um elemento exterior, mas é principalmente um elemento interior. Então, esta espiritualidade do tempo do Advento que deve ter mexido em cada um de nós, na nossa consciência, no nosso ser, na nossa percepção de Deus e no desenvolvimento da nossa fé. Com esse sentido de proximidade, com esse sentido de salvação, como um Deus que vem para perto de cada um de nós, nós olhamos o Evangelho deste quarto domingo. A primeira finalidade do Evangelho, da narrativa de Mateus neste domingo,
é colocar-nos naquilo que ele organiza nos seus escritos, no chamado Evangelho da infância de Jesus. Por isso, os capítulos 1º e 2º de Mateus recebem este título, para narrar a cada um de nós tanto os sinais do acolhimento quanto do nascimento e da presença de Jesus na realidade humana. Mas o Evangelho já começou dizendo-nos e dando-nos a linha de compreensão. A origem de Jesus Cristo foi assim. Ou seja, em 2 grandes momentos do Evangelho, quando se fala do anúncio do anjo à Virgem Maria, e quando então se fala do anúncio do anjo a José, se deixa claro que a ação da gravidez é uma ação proveniente do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito age na dinâmica da fecundidade, daquilo que é capaz, então, de gerar vida em quem o acolhe. A vida em Maria, no sinal da fecundidade de Jesus, e a vida em José, no sinal do acolhimento ou da aceitação da sua esposa. Caríssimos, de tudo aquilo que disse como introdução da espiritualidade do tempo do Advento, é fundamental também percebermos qual é a dinâmica do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ou seja, para onde nos orienta, como o Espírito abre os nossos ouvidos para poder acolher a palavra de Deus, de modo que ela seja algo que ressoe, mas algo que também nos impulsione a mudança. O Espírito Santo, como fonte de fecundidade, dará a nós não só a capacidade de ouvir, mas dará também a nós a capacidade de ver e perceber os sinais que brotam, as obras que brotam, principalmente do Evangelho de Deus. Recordemos-nos, semana passada, João pergunta se Jesus é o Messias e ele convida os discípulos e, consequentemente, a João a como perceber a fecundidade do Espírito no seu messianismo, no seu ministério, através das obras. Então, se buscamos na Gruta de Belém uma inspiração para o desenvolvimento de nossa fé, está primeiramente nesta percepção do Espírito Santo, que dará a nós as condições para termos e produzirmos as obras da salvação. Então eu entraria para esta 4ª semana do Advento pensando um pouquinho nisso. Quais são os frutos do Espírito Santo na nossa vida? Quais são as obras que o Espírito desperta em cada um de nós? Por isso, um segundo elemento que aparece no texto do Evangelho é justamente o encontro com os nossos medos. Olhando para o Evangelho, olhando para outras passagens, nós vamos perceber o quão importante, às vezes, o questionamento como forma de descoberta da ação de Deus. João Batista está em dúvida, pergunta se Jesus é o Messias.
Maria, ao acolher a ação do Espírito, pergunta como tudo isso vai acontecer. E eu diria, até José, na experiência do sonho, consegue então superar a dúvida desta fecundidade, consegue superar esta insegurança mediante o relacionamento que estava então estabelecido e previsto segundo a lei da época. Então, olhar para o texto do Evangelho de hoje é entender que, às vezes, os questionamentos são necessários como forma, não para colocar Deus em dúvida, a sua ação em dúvida, mas os questionamentos, principalmente, como forma de nós descobrirmos quem é Deus na nossa vida. Quantas vezes, talvez, a gente fez algum questionamento e depois sentiu-se até arrependido. Eu questionei Deus. Eu perguntei por que disso e por que daquilo. E a gente olha as personagens bíblicas perguntando, como é que tudo isso vai acontecer? Como é que eu posso superar os meus medos? Como é que eu posso superar as minhas inseguranças? Por isso, caríssimos, eu digo, tenham sempre nos questionamentos, não uma forma de questionar a ação de Deus, mas sempre uma forma de conhecer Deus, porque diante daquilo que perguntamos e damos a Ele o tempo, as respostas virão como forma de amadurecer a nossa consciência de abandono na sua pessoa. Os medos existenciais, os medos que nos paralisam, que nos cegam, que nos tornam mudos, que nos tornam, então, diante das dificuldades da ação evangelizadora, às vezes sem nenhum envolvimento. Recordo, semana passada, Jesus convidava a perceber, e eu aqui vos dizia, os sinais da libertação ou os processos da libertação humana. O medo, sim, faz parte dessa nossa busca por Deus. O medo que toma conta principalmente nas nossas decisões. Certamente cada um de nós, no grande momento vocacional da nossa vida, tivemos medo. O medo em decidir pela vida matrimonial, o medo em dizer se de fato aquela pessoa era a escolhida por Deus para a nossa vida, o medo para exercer o ministério, uma função, o medo de servir a igreja, o medo de assumir a vocação sacerdotal e religiosa. O medo é também uma forma pela qual nós temos este espaço para desenvolver a confiança em Deus. Eu acredito que é o que Maria e José nos ensinam hoje. Não fugir dos nossos medos, mas ter nos medos uma forma de desenvolver a confiança em Deus. Ou seja, dizer a Ele, este é o meu pensamento, este é a minha insegurança, este é o meu medo. E aí tudo isso coloco diante da tua presença. Então, se num primeiro momento eu dizia que podemos entrar a quarta semana pensando na fecundidade do Espírito, eu diria, quais são ainda os nossos medos que nos acompanham em vista do acolhimento de Jesus? Qual é o medo de assumir a presença de um Deus que se fez tão próximo? Talvez a primeira resposta que a gente encontre perante o medo seja aquele grande pecado de estimação que a gente tem.
aquela grande acomodação que já é parte da nossa história e que nós temos um grande medo de abandonar, porque Deus vai entrar na nossa vida e vai dar-nos a oportunidade de assumir um grande comportamento ou um novo comportamento, melhor dizendo. Então eu diria, entremos para esta quarta semana consciente de qual é o nosso maior medo, para na noite de Natal poder colocar este medo diante do presépio ou diante do Deus que se encarna. Ou seja, colocaremos para Ele a nossa humanidade, colocaremos para Ele a nossa fragilidade. E o que Ele veio salvar? Não pessoas perfeitas. O que Ele veio salvar é justamente a fragilidade da nossa dignidade. Desejo uma semana para nós em que tenhamos esta confiança, mediante a fecundidade do Espírito e mediante a superação dos nossos medos, para que, como José e como Maria, nós possamos dizer, sim, faça-se em nós segundo a sua vontade.